Filipenses, capítulo de número 1, do verso 27 ao verso de número 30. Diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pai querido, a tua palavra foi lida, esta palavra que é poderosa, esta palavra, ó Deus, que foi inspirada, soprada pelo teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente para compreendê-la. Esta palavra que tem transformado tantas vidas ao longo da história, possa transformar as nossas vidas hoje, ó Deus. Possa gerar impacto no nosso coração. Faça isso, ó Deus, para que o teu povo seja edificado e para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém. Irmãos, esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses, é uma carta muito conhecida no sentido de ser muito pastoral, muito amigável. É uma das cartas, e talvez seja a carta que Paulo mais abre o seu coração, tamanha proximidade que ele tinha com esta igreja. Esta carta foi escrita 10 anos depois, provavelmente, em torno de 10 anos depois, que ele havia iniciado o trabalho na cidade de Filipos. Então esta igreja, a igreja dos Filipenses, é uma igreja que nasceu do trabalho do apóstolo Paulo. Isso está registrado em Atos. Atos capítulo 16, você encontra o relato dos principais acontecimentos que se deram na fundação desta igreja. 10 anos depois, então, Paulo escreve uma carta a esta igreja, e Paulo vai, de certa forma, agradecer as ofertas que essa igreja tinha mandado. Isso fica claro no último capítulo desta carta. Ele agradece, porque a igreja de Filipos havia mandado oferta para que ele pudesse fazer o trabalho missionário, para que ele pudesse ser sustentado e pudesse assim pregar o evangelho em outras cidades. Então ele agradece essa igreja. E ele faz isso de uma forma mostrando como que é importante ter alegria em Deus. E este é um dos temas fundamentais, é o tema central da carta. É aqui que você encontra, por exemplo, aquele texto conhecido: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. É nesta carta que ele diz assim: cuide da ansiedade, lute contra a ansiedade, não andeis ansiosos. Então esta é uma carta muito pastoral. Mas é interessante que o finalzinho do capítulo 27... finalzinho do capítulo 1, melhor dizendo, no verso 27, Paulo entra e diz assim: gente, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Vocês precisam continuar vivendo o Evangelho. O Evangelho precisa ser o motivo da vida de vocês. Não que a igreja de Filipos não estivesse vivendo no Evangelho. É uma igreja muito louvável. Paulo diz que aquele que tinha começado a boa obra iria completar. Então era uma igreja que estava caminhando bem. Mas Paulo diz assim: gente, preste atenção, cuide de manter a vida de vocês de modo digno do Evangelho. Mas essa igreja de Filipos tinha um probleminha, que tinha uma divisão nessa igreja, envolvendo duas pessoas, uma se chamava Evódia e a outra Sintique. E essas duas pessoas, de certa forma, puxavam a igreja, e meio que dividia a igreja. E nessa parte aqui do verso 27 ao verso 30, Paulo diz: viva o Evangelho e lute pelo Evangelho unidos. Então Paulo mostra como que uma igreja, mesmo com suas virtudes, precisa continuar vivendo o Evangelho e precisa lutar em favor do Evangelho, unidos em um só propósito. Eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para este texto nesta noite, sob a seguinte perspectiva: o viver cristão tem o seu parâmetro, o seu objetivo e o seu consolo.
A vida cristã tem um parâmetro, tem um objetivo e tem um consolo. E Paulo mostra essas três coisas neste texto. Primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos é que a vida cristã tem como parâmetro o Evangelho. Olha aí o verso 1. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Só até aí. Paulo diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa ideia de viver é a ideia de portai-vos como um cidadão. Porque a cidade de Filipos era uma cidade que tinha diversas pessoas que tinham a cidadania romana e desfrutava disso, e de certa forma até se orgulhava disso. Os estudiosos dizem que Filipos era considerado uma miniatura de Roma. Eles gostavam de se vestir como romanos, gostavam de falar como romanos. E Filipos, então, os moradores dessa cidade batiam no peito e diziam assim, nós somos cidadãos romanos, nós temos este título. Muitos moradores da cidade de Filipos eram militares aposentados e que foram morar na cidade de Filipos. Então a cidadania romana era algo louvado nessa cidade. Para você tentar, talvez, entender um pouco o que era ser um cidadão romano, é você lembrar que Roma era o império da época. E ser cidadão romano tinha muitos benefícios, muitas vantagens. Mas Paulo diz assim, gente, esqueça isso. Não pense, não traga isso como foco da vida de vocês. Existe uma cidadania muito maior, que é a cidadania do Evangelho. E Paulo diz assim, então portai-vos como cidadão, não como cidadão romano apenas, mas portai-vos como cidadão do Evangelho, de modo digno do Evangelho. E é nesta carta que Paulo vai dizer que a pátria destes crentes não estava no mundo, mas estava no céu. Então Paulo está dizendo, vocês não são deste mundo. Então, por mais que a cidadania romana fosse importante, e o próprio Paulo usou do direito dela, Paulo está dizendo, existe algo mais importante. Existe algo que caracteriza mais a nossa vida. E é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos então lembrar que a vida cristã tem um parâmetro a ser seguido. E este parâmetro é o Evangelho. No decorrer desta conferência da Fé Reformada, que começou na sexta-feira e terminou hoje pela manhã, nós vimos como que Cristo adquiriu o direito legal de interceder por nós, de implantar o reino, de ordenar que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. E uma vez que o Evangelho chega nas nações, e nós então somos alcançados, e nós contemplamos como que isso foi uma obra preciosa, anunciada desde o Antigo Testamento, como que isso fez com que o Filho de Deus se encarnasse, vivesse neste mundo, morresse numa cruz do Calvário, fosse humilhado e ressuscitasse 3 dias depois. Como que tudo isso que constitui o Evangelho, que nos salvou, deve ser agora o motivo pelo qual nós vivemos, o parâmetro. E essa ideia aí do verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Essa palavra digna era uma palavra que tinha uma ideia da balança. A ideia de que você iria pesar duas coisas. Você colocava algo de um lado e algo do outro. E algo era digno quando o peso correspondia. Então dizia, está digno. Paulo diz assim, lembra dessa ideia, pega uma balança, coloca o Evangelho de um lado, coloca a sua vida do outro. Será que está correspondente? Irmãos, isso aqui para uma igreja joia, para uma igreja preciosa, isso aqui não é para a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, não, era para uma igreja preciosa, uma igreja que estava caminhando bem, mas Paulo diz assim, gente, se vocês analisarem bem, a vida ainda não está de modo digno do Evangelho. Eu e você que estamos na caminhada da santificação, temos muitas coisas a melhorar ainda, para que a nossa vida possa refletir melhor o Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Você consegue entender qual é o parâmetro que rege a sua vida? Qual é o parâmetro? Qual é o referencial? Em que você baseia a sua vida? Nós vivemos uma geração que perdeu os parâmetros. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. E as pessoas trazem o que é certo e o que é ser errado para o subjetivismo. E dizem assim, o que é certo para um, pode ser errado para o outro.
O que é errado para um, pode ser certo para o outro. Então não dá para definir o que é certo e o que é errado. Na mente de Paulo tem um parâmetro. E o parâmetro é o Evangelho. Quantos casamentos não são destruídos porque falta um parâmetro que é o Evangelho? Quantos filhos são criados de qualquer jeito porque segue qualquer ideia deste mundo e não o Evangelho? Quantas igrejas, domingo após domingo, se reúnem, têm suas ordens de culto, têm até suas pregações, mas não tem um parâmetro para avaliar se aquilo é certo ou errado. E o parâmetro passa a ser qualquer coisa e não o Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O Evangelho é algo precioso. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Mas este Evangelho nos dá a responsabilidade de viver a nossa vida de modo digno do Evangelho. Paulo vai usar essa expressão Evangelho aí, neste capítulo 1, pelo menos umas 5 vezes. Dá uma olhada rapidinho no verso 5. Como que o Evangelho é a tônica de Paulo neste capítulo. Olha o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês mandaram oferta missionária para que eu realizasse um trabalho. Mas sabe por que vocês fizeram isso? Porque vocês estão sendo cooperadores, não comigo, cooperadores com o Evangelho. Cooperação no Evangelho. Percebe como que o Evangelho é tão precioso ao ponto da igreja de Filipe, que não era tão rica, mandar dinheiro para que Paulo pudesse pregar esta mensagem. Este é um parâmetro. Como que a igreja faz uma obra missionária? Entendendo que ela tem uma mensagem para contribuir. Ela tem uma mensagem para anuir. Ela tem uma mensagem para ajudar com que essa mensagem seja divulgada. E Paulo diz, vocês são cooperadores nisso. Mas olha mais. Olha o verso de número 7. Paulo diz do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Ele diz, é justo que eu pense coisas boas da igreja de vocês. É justo, porque eu trago isso comigo, seja nas minhas algemas, ou seja na defesa da confirmação do Evangelho. Vocês são parceiros. Olha o verso de número 12. Verso 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quais foram as coisas que aconteceram a Paulo? Prisão. Paulo estava preso, Paulo estava em Roma preso. E não era o projeto de Paulo estar preso em Roma. Paulo projetava chegar até Roma, conhecer a igreja de Roma e ser enviado para a Espanha para fazer missão. Mas quando ele passou por Jerusalém, ele foi levado preso para Roma. E Paulo disse, gente, mas as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do quê? Do Evangelho. Percebe? Por isso que o Evangelho tem que ser o parâmetro. O Evangelho fez com que eles cooperassem. Paulo diz, eu trago a marca das defesas pelo Evangelho. Paulo diz, a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. E olha aí o verso de número 16. Olha o verso 16. Vamos ler o verso 15 para vocês entenderem melhor o contexto. Paulo está dizendo de algumas pessoas que estavam se levantando contra ele. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Vamos ler o verso 16? Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo entendia que ele próprio, o próprio apóstolo Paulo, estava incumbido da defesa do Evangelho. Por isso que ele estava preso. Ele diz, tem gente que se levanta contra, mas tem gente que entende isso. Olha para a minha vida e percebe que eu estou defendendo o Evangelho. E aí então Paulo chega no verso 27, de novo, trazendo essa palavra. Vivei, acima de tudo, pelo modo digno do Evangelho. Percebe que não adianta nada você cooperar com o Evangelho se você não tiver vida de acordo com o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. E a grande pergunta que precisa ecoar na mente de cada um de nós nesta noite é se a nossa vida fosse colocada naquela balança.
De um lado o Evangelho, do outro lado a nossa vida, a nossa conduta. Aquilo que nós somos no trabalho, aquilo que nós somos na escola, aquilo que nós somos dentro da nossa casa. Está correspondendo ao Evangelho? Está sendo de modo digno? Está sendo de modo correspondente? Ou será que as pessoas olham em nós e não vê nada do Evangelho de Cristo? Talvez alguém pode olhar para você e dizer assim, eu gosto do que você fala, mas eu não gosto de como você vive. E se isso acontece, irmãos, é para lamentar. Porque isso mostra que a nossa vida está longe daquilo que nós pregamos, que é o Evangelho. Nós precisamos pensar seriamente nisso. Paulo pensa nisso para uma igreja. Paulo diz, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Esta tem que ser a nossa visão. Este tem que ser o nosso referencial. Em um mundo secularizado, em um mundo mundanizado, o Evangelho precisa ser referência para cada área das nossas vidas. Você precisa fazer todos os aspectos da sua vida, olhando sempre para o Evangelho, dizendo, está correspondente? Faz sentido? Revela a obra de Cristo? Mostra o amor de Deus por mim? Mostra! Se não mostra, irmãos, nós precisamos mudar alguns aspectos. Talvez a forma de falar, talvez o conteúdo do que falamos, talvez a forma como nós vivemos, talvez aonde nós vamos. Nós precisamos pensar sério nisso. Paulo lida com isso. O Evangelho é precioso demais. E o Evangelho é o padrão pelo qual se deve viver. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a segunda lição deste texto. Primeiro, então, o Evangelho é o nosso parâmetro, o nosso padrão de vida, de conduta. A segunda lição está aí no verso 1 ainda, no verso 27 ainda, que o viver cristão tem como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. Verso 27 e verso 28, diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui está o parâmetro, o padrão, o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, o viver cristão tem como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. Vamos ler agora? Para que, ou indo ver-vos, evangélica. Paulo diz algo aqui extraordinário. Paulo diz, tem um objetivo da vida. Existe um objetivo. O objetivo é evidenciar a unidade diante das lutas. Para que indo ver-vos ou estando ausente. Paulo estava preso em Roma. Paulo tinha a expectativa de ser liberto. E ele disse, se eu for liberto, eu vou até vocês. Gostaria muito. Mas se não for, que eu ouça sobre vocês agora. O que Paulo está chamando a atenção é dizer, gente, a santidade de vocês não depende da minha presença. Se eu ir ou eu ouvir de vocês, o que eu quero saber é que vocês estão firmes em um só Espírito. Percebe, talvez alguém possa pensar assim, gente, se o pastor estivesse aqui, eu não fazia isso. Ou se o presbítero estivesse aqui, eu não fazia. Não, mas olha para todo lado e diz, não tem ninguém aqui, estou tranquilo. Paulo diz, não, a obediência de vocês não está ligada a mim. Vocês precisam entender que vocês precisam lutar juntos pelo Evangelho. E que essa notícia possa chegar até um dos meus ouvidos, ou eu posso ir, posso ver, mas que essa seja o objetivo da vida de vocês. E olha aí de novo o verso 27. Eu ouço no tocante a vós outro, que estáis firmes. Firmes. Essa ideia da palavra firme aqui, a ideia de um soldado que está num combate. E muitas vezes muitos dos outros soldados começam a cair, a tombar neste campo de batalha. Alguns, inclusive, morrem. E a tropa inimigo, às vezes, avança até. Mas aquele soldado que diz assim, não, eu não saio daqui. Eu fico firme no meu posto. Eu luto até o fim. E Paulo diz assim, eu quero que vocês fiquem assim, firmes. Não algo assim instável, não algo assim levado por qualquer coisa, não, algo que tenha convicção, que vocês possam estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
a decisão de evidenciar o Evangelho nas nossas lutas. Paulo sabe que viver o Evangelho vai gerar lutas. Eu e você precisamos estar cientes disso. Cristo em nenhum momento disse para nós que o Evangelho não iria gerar conflitos, não iria gerar embates. Há embates o tempo todo. Há embate constantemente, embates ideológicos, embates com outras religiões, com outras crenças, embates com o pecado. E aí Paulo disse, vocês precisam estar juntos, lutando pelo Evangelho. Percebe que o Evangelho não é apenas o parâmetro pelo qual vivemos, mas o Evangelho precisa ser motivo da nossa luta. E aqui tem algo que tem que tocar profundamente o nosso coração, é pelo que nós lutamos. Quantas vezes eu e você lutamos para impor a nossa vontade sobre os outros? Quantas vezes eu e você lutamos para que o nosso egoísmo possa prevalecer? Quantas vezes eu e você lutamos para que, de certa forma, o nosso nome possa se tornar grande? Quantas vezes eu e você lutamos para que nós possamos construir impérios, para que a nossa família possa ir bem, não há nada de errado em construir famílias sadias. Mas Paulo diz, existe algo que você precisa saber, você precisa lutar também pelo Evangelho. Paulo diz isso para a igreja de Filipos. Paulo diz, a igreja, de certa forma, é uma trincheira de combate. E a igreja precisa permanecer firme, mesmo quando as demais vão caindo em volta dela, mesmo quando o mundanismo vai entrando, mesmo quando as falsas ideias vão penetrando. Paulo diz, fique firme no Evangelho, lute pelo Evangelho. Mas olha como que Paulo chama para que essa luta seja feita. Olha aí o verso 27. Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Vamos ler agora? Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Lutando juntos. Lutando juntos. Lembra que eu disse que a igreja de Filipe tinha duas irmãs, Evode e Sintique, que vivia brigando entre si? Paulo está antecipando isso aqui, Paulo dizendo, vocês precisam lutar juntos pelo Evangelho. Mas quantas vezes nós lutamos entre nós mesmos? Em vez de lutar pelo Evangelho de Cristo, nós gastamos força, esforço, lutando um contra os outros. E Paulo diz, não, vocês precisam lutar juntos, unidos, em favor do Evangelho. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos, isso aqui é muito sério. Algo nos uniu, algo nos tornou, de certa forma, unido de forma mística no corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus, e agora então nós lutamos a mesma luta. Nós temos o mesmo objetivo, que é lutar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Olha o verso de número 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo diz assim, tem um detalhe, não fica com medo dos adversários, não. A ideia de intimidados é a ideia de um cavalo que muitas vezes estava indo e de repente encontrava algo inusitado, ele temia e parava. E voltava muitas vezes. Paulo diz, não, gente, não fique intimidado com os adversários. Os adversários são vários. Por exemplo, você olha no capítulo 3 dessa carta, o verso de número 2, Paulo vai dizer assim, ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo de religiosos aqui. Paulo estava dizendo do judaísmo aqui. Paulo estava dizendo, gente, tem gente aí que é contra o Evangelho e usa o nome de Evangelho. Não fique intimidado com isso. Lute em favor do Evangelho. Quando Paulo passou por esta cidade de Filipos, há 10 anos atrás, Paulo foi preso porque ele pregou o Evangelho. Paulo está dizendo, então não fique intimidado com esse negócio, não. E quando Paulo está escrevendo isso aqui, Paulo está o quê? Preso. Paulo não sabe nem se vai sair vivo ou morto, ele tem expectativa de sair vivo, mas pode ser que não acontecesse, ele disse isso no capítulo 1. Mas percebe que isso não gera medo em Paulo? E Paulo está dizendo, não precisa ter medo não, lute pelo Evangelho de Cristo, não precisa viver intimidado não. Muitas vezes os crentes têm medo de se posicionar no mundo atual. E diz assim, eu vou ser jogado de lado, eu vou ser humilhado,
E a igreja, o que vai acontecer com a igreja? Não, lute pelo evangelho, irmãos. Não precisa ter medo. Paulo está dizendo, não fique intimidado. Por que é que nós não devemos nos intimidar? Olha o verso de número 28 ainda. Olha o verso 28, final do verso 28. Pois, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo está dizendo assim, sabe por quê? Porque aqueles que olham para o nosso sofrimento e dizem assim, gente, por que sofrer tanto por causa de uma mensagem? Eles acham que o evangelho é prova de perdição, de morte, de fim. Paulo diz, não, há uma inversão aqui. Nós consideramos o evangelho uma coisa e eles consideram o evangelho outra coisa. E valorizam de forma diferente. E Paulo diz, vale a pena sim viver o evangelho, lutar pelo evangelho. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Quantas vezes Paulo não deve ter ouvido de pessoas dizerem assim, coitado deste homem, estragou a vida. Que Paulo era, de certa forma, um líder proeminente antes de se converter. Paulo pertencia às altas cortes do judaísmo. Paulo era versado, Paulo era respeitado. Paulo se converte a Cristo, passa a ser perseguido. Paulo se converteu a Cristo, passa a viver muitas vezes em miséria. Paulo passa a sofrer constantemente. Muitas vezes as pessoas diriam assim, coitado dele, perdeu a vida, desperdiçou a vida, tinha um futuro brilhante. Paulo diz, o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós de salvação. Nós sabemos a preciosidade do evangelho. O mundo não sabe. Não espere do mundo valorizar o evangelho. Valorize você o evangelho. Você sabe pelo motivo pelo qual você vive. Você sabe o motivo pelo qual você luta. As pessoas em volta dizem, isso é bobeira. Isso é perca de tempo. Por que criar inimizade com alguém para defender um posicionamento? Se você pode ser politicamente correto, é porque eles não sabem o que é o evangelho. O evangelho para nós é prova viva de salvação, de libertação. Então Paulo lida com essas duas verdades. Primeiro, viver cristão tem um parâmetro. A forma como nós vivemos precisa ser de modo digno do evangelho. Segundo, o viver cristão tem como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. Paulo convida essa igreja a unir força, lutar em favor de uma causa, o evangelho. Paulo diz, tem muitos inimigos, e os inimigos são inimigos do evangelho. É estes que a gente precisa lutar, e não lutar entre nós mesmos. Concentre o seu esforço, concentre a sua dedicação na luta pelo motivo correto, que é a luta pelo evangelho de Cristo Jesus. Externamente nós temos sofrido diversos ataques, um deles é o ressurgimento do ateísmo filosófico. Os nossos jovens, adolescentes, já têm presenciado isso em sala de aula, quando muitas vezes eles são debochados por crer que Deus criou todas as coisas. Muitas vezes os nossos adolescentes sofrem afrontas porque eles defendem princípios contrários ao mundo. Nós temos sofrido diversos ataques e precisamos unir forças e lutar pelo evangelho. Mas internamente, no cenário da igreja, nós também temos sido alvo de muitos ataques. Um falso evangelho brota constantemente. Heresias e mais heresias surgem sobre a roupagem do evangelho. E muitas vezes vendem com o nome de evangelho um conteúdo totalmente podre, estragado, e um conteúdo nocivo à alma das pessoas. E eu e você, que sabemos o que é o evangelho, a gente precisa se levantar e dizer, isso que você está defendendo, isso que você está abraçando, não é o evangelho. Isso é um céu aqui, quando nós temos o evangelho que fala do céu com Cristo. Nós precisamos estar atentos, irmãos, na frente de batalha que nós estamos. Pelo que você luta, pelo que você vive. Se você não sabe o motivo pelo qual você vive, o motivo pelo qual você luta, você talvez está desperdiçando boa parte do seu tempo, do seu esforço. Você poderá chegar no fim da vida percebendo que devia ter escolhido outras coisas para fazer, para lutar. Paulo não vai ter esse problema. Quando Paulo chega no fim da vida e diz assim, eu combati o bom
combate. Ele está dizendo, tinha vários, mas eu escolhi o bom combate. E ele está dizendo isso também para a igreja, dizendo, gente, lute pelo Evangelho. Não perca tempo, não gaste esforço à toa, se dedique no Evangelho. Terceira e última lição da noite. O Evangelho também tem um consolo para nós. O viver cristão tem como consolo compreender a origem do nosso sofrimento. Olha o verso 29. Verso 29. Vamos ler? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Paulo aqui surpreende, se você fosse um leitor desapercebido, porque Paulo está dizendo assim, gente, e tem um detalhe, sabe por que você sofre? Sabe por que você luta pelo Evangelho e sofre por causa disso? Porque foi concedida a graça. E Paulo diz, a igreja de Filipos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Paulo vê o sofrimento pelo nome de Cristo não como um fardo, não como um peso, mas Paulo vê como uma graça, um privilégio. Um favor que Deus concede é dizer, sofra por causa do meu nome. Talvez você tenha dizendo, tomara que Deus não seja gracioso comigo. Tomara que Deus esqueça esse negócio de ter essa graça comigo, dê graça para o outro. Irmãos, nós precisamos entender que é privilégio sofrer pelo Evangelho. Tantos homens de Deus morreram por causa do Evangelho, sofreram por causa do Evangelho. É graça poder ter a vida gasta no Evangelho. Se gastar na obra de Deus, se gastar no reino de Deus, se gastar em nome de Deus, é um privilégio que Paulo entende aqui. E esse homem que está dizendo isso aqui, irmãos, ele sabe o que é isso, ele está preso. Ele está na cadeia. Ele está dizendo, foi concedido a graça para vocês de sofrer. Pois olha o verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo diz assim, vocês viram o que aconteceu comigo quando eu estive aí há 10 anos atrás. E o que aconteceu quando Paulo esteve na cidade de Filipos há 10 anos atrás? Ele pregou o Evangelho, uma jovem escrava foi liberta do espírito imundo, e ela passou a ser motivo, então, agora de prejuízo para aqueles que exploravam aquela menina. E Paulo é preso por causa daquilo. E Paulo diz assim, vocês viram o meu sofrimento, mas deixa eu dizer para vocês, Deus concedeu a vocês a mesma graça de sofrer também pelo Evangelho. E vocês viram e agora vocês ouvem a meu respeito. Vocês sabem que eu estou preso por causa deste Evangelho. Paulo diz, vocês são parceiros meus também no sofrimento. Sofrer por causa do Evangelho é trilhar os mesmos caminhos de Paulo, os mesmos caminhos de Pedro e tantos outros. Deixa eu perguntar para você, qual é o motivo pelo qual você vive? Como você encara o sofrimento por lutar por aquilo que é correto? Porque o nosso sentimento vai ser assim, poxa, eu fiz tudo certo, Deus, e tudo deu errado. As pessoas se levantam contra mim. Paulo diz, não, isso aqui é uma graça que foi concedida a você. Sofrer por causa do meu nome. O nome de Cristo é precioso. Cristo morreu em nosso lugar. Eu e você podemos sofrer por causa do nome dele. Quantas vezes eu e você, em vez de sofrer por causa do nome de Cristo, nós temos vergonha de dizer que nós somos cristãos, que nós refletimos Cristo. Muitas vezes nós passamos como crente 007, porque não queremos sofrer nada. Paulo diz, gente, sofrer por causa de Cristo é privilégio. Tomara que eu e você possamos entender a preciosidade do Evangelho. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, talvez há pessoas aqui que ainda não sabem o que é o Evangelho. O que é isso?
Que negócio é esse pelo qual as pessoas vivem, pelos quais as pessoas lutam e pelos quais as pessoas sofrem? Porque não faz sentido. Viver, lutar e se dar bem, tudo bem, mas viver, lutar e sofrer, por que fazer isso? É por causa do Evangelho, da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez. Cristo viveu debaixo de uma lei, morreu, ressuscitou e diz: há perdão para você. Talvez você não conheça o Evangelho, talvez você conheça a religião, a religiosidade, os ritos, mas você não conhece a mensagem poderosa do Evangelho. E talvez dessa noite à noite você seja impactado com esta mensagem do Evangelho, com esta pessoa gloriosa de Cristo. O Evangelho é aquilo que nos mostra que nós podemos ser salvos. Nós só podemos ser salvos por causa de Cristo Jesus e não por causa de nós mesmos. Você que já entende tudo isso, você que já entendeu a obra de Cristo, viva de acordo com ela. Reflita se a sua vida nesta balança é de modo digno ou está em falta. Lembre-se que você tem um propósito na vida. Lutar junto, somar força, para que o Evangelho possa se espalhar, mas também unir, juntar forças, para que você possa lutar contra os adversários. Lute em favor do Evangelho. Se for necessário sofrer, saiba que isso é uma graça, é um privilégio. Foi concedida a graça de padeceres por Cristo. Deus não perde o controle da história. Se eu e você sofremos, não é porque Deus não poderia nos livrar do sofrimento, é porque Ele sabe o que faz com a nossa vida através do sofrimento. Tomara que o Evangelho possa encontrar guarida nos nossos corações através da obra bendita do Espírito Santo nessa noite. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, porque este Evangelho que Paulo pregou em tantos lugares durante as suas viagens missionárias, chegou, Deus, na cidade de Filipos, abrindo portas para aquilo que seria a Europa, Deus. Obrigado porque este Evangelho gerou vidas transformadas naquela cidade. Obrigado porque 10 anos depois, aproximadamente, tinha uma igreja lá. Obrigado porque Paulo escreveu estas palavras preciosas àquela igreja, mas que são vivas para nós hoje. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ser alvos deste Evangelho, porque o Espírito Santo aplica este Evangelho no nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Evangelho que é algo objetivo, a morte do Teu Filho na cruz do Calvário, pode ser aplicado dentro da nossa vida, imputado a nós a justiça de Cristo, mediante essa obra preciosa do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor concede a nós, vasos humanos, sermos portadores deste Evangelho, desta mensagem. Obrigado, ó Deus, porque cada um de nós que fomos reconciliados no Teu reino, podemos abrir a boca e falar do Evangelho para as pessoas. Deus, gere no nosso coração, ó Deus, a seriedade para com a vida de santidade. Que nós possamos entender que o Evangelho não é um cheque em branco para nós vivermos de qualquer jeito, mas uma seriedade de termos uma vida que corresponda com esta mensagem gloriosa, ó Pai. Deus, gere no nosso coração, ó Pai, o amor por lutar pelo Teu Evangelho. Nos une, ó Deus, neste propósito glorioso, que é tornar o Teu Evangelho conhecido e defendido contra as falsas ideias propagadas no mundo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor concede graça de padecer, de sofrer por causa do Teu nome. Obrigado porque o Senhor honrou, ó Deus, tantas vidas preciosas que se dedicaram na Tua obra, sofreram, ó Deus, por causa do Teu nome. Foram motivo de zombaria no mundo, mas estão na lista dos heróis da fé, como Hebreus 11. Faça isso conosco, ó Deus, na nossa geração. Desperte em nós, ó Deus, o desejo de nos gastar no Teu reino, de trabalhar na Tua obra, por causa do Teu Evangelho precioso e glorioso. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.